Olá, sou o professor Edson Cidião e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje com um tema de extrema importância na saúde pública, até para que a gente possa compreender o porquê da prescrição desses medicamentos que não são os principais medicamentos de um tratamento medicamentoso, né? Ou seja, você tem ali fazendo muitas vezes parte de uma lista de medicamentos para uma determinada patologia, para determinado tratamento com os seus medicamentos, a inclusão de medicamentos que vão atuar como protetores gástricos, ou seja, protetores contra situações, contra distúrbios gástricos, tais como uma úlcera, como uma duodenite, né? Então hoje a gente vai entender a importância e o porquê se ter esse cuidado com relação ao uso desses medicamentos, principalmente por parte do prescritor, ok? Vamos relembrar, e isso é importante sempre colocar, que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca e ela considera o acesso aos medicamentos como um dos pilares da saúde. Entretanto, esse acesso, esse pilar da saúde, ele só vai se constituir quando o acesso vier sempre acompanhado do cuidado farmacêutico, do acompanhamento de um profissional farmacêutico, para que você possa ter aí segurança com relação ao seu tratamento. Segurança com relação também, é claro, à eficiência nesse tratamento. E quando nós temos uma situação em que nós nos tornamos um paciente polifarmacêutico, ou seja, um paciente que necessita do uso de diversos medicamentos, seja ele de forma contínua ou por um determinado período de tempo, nós precisamos tomar muitos cuidados com relação ao risco de interações medicamentosas que podem ser prejudiciais, ao aumento do risco de reações adversas e a certeza de que nós teremos efeitos colaterais se manifestando dentro desse tratamento. E dentro esses resultados negativos dessa medicação, hoje nós vamos destacar os distúrbios gástricos, que são nada mais nada menos do que o potencial risco aumentado, aumento de chances de você manifestar um distúrbio gástrico, seja através de uma úlcera peptídica, seja através de uma duodenite, seja através de uma esofagite, todos resultantes do aumento de uma lesão na mucosa gastrointestinal em decorrência desse desequilíbrio ácido básico. E é o que nós vamos conhecer exatamente aqui no nosso Telesaúde de hoje. Eu deixo aqui, antes de iniciarmos, né, relembrando aqui que você que está acompanhando ao vivo e online, você pode realizar perguntas através do chat, e você que está assistindo posteriormente ou acompanhando pelo nosso canal no YouTube, você pode mandar perguntas, questionamentos, críticas, sugestões de temas através do e-mail cidião@gmail, que eu terei todo o prazer, me sentirei honrado em contribuir aí com o seu crescimento. E vamos lembrar então aqui, ou conhecer para você que não tem esse conhecimento básico, a anatomia do trato digestório, em específico aqui do estômago, né? Então o trato digestório é formado por um conjunto de órgãos, tubos, claro, glândulas, que vão fazer com que você tenha a capacidade de se alimentar, ou seja, de digerir aquele alimento que está sendo disponibilizado para o seu organismo. Então ele é formado pela boca, pelos dentes, por todo o tubo que leva esse alimento e contribui com a formação do bolo alimentar. Então é importante colocar aqui, por exemplo, na boca, você tem ali, através das glândulas salivares, a saliva sendo excretada e que vai contribuir não só com a umidificação e com a quebra daquele alimento, mas uma enzima específica, a pitialina, ela já é responsável pela quebra, né, por catalisar. Isso é uma quebra enzimática, né, mediada por uma enzima, por acelerar a quebra do amido em açúcares mais simples, fáceis de serem absorvidos no trato digestório. Aí você tem o esôfago, e o esôfago se comunica diretamente com o estômago, que é uma bolsa formada aí, e aí a gente já observa as diferentes camadas quando se observa aí essa estruturação histológica,
por diversas camadas distintas que têm a responsabilidade de também, claro, não só de absorver, mas de secretar substâncias que vão auxiliar na quebra de determinados alimentos, que é o famoso suco gástrico, né? Então, no suco gástrico você tem ali uma solução extremamente ácida que contém ácido clorídrico, mas uma série de enzimas que serão responsáveis, em especial, pela quebra das proteínas em aminoácidos, que são tijolos que vão formar essa proteína e de fácil absorção. O que ocorre é que esse suco gástrico, ele é tão complexo e tão eficiente na quebra desse alimento que, se o nosso estômago não tivesse toda uma camada protetora, em especial formada por muco, essa digestão, ela seria, nós teríamos uma autodigestão, nós teríamos uma quebra e uma digestão de todo o estômago em si e, claro, dos tecidos ali que estão adjacentes ao estômago, em especial o esôfago e o duodeno. Então, há um fechamento, né, uma válvula, um esfíncter que vai fazer essa divisão entre esôfago e estômago, e da mesma maneira entre o estômago e o duodeno, que já faz parte do intestino delgado, permitindo ali que, na verdade, impedindo que haja uma contaminação desse suco gástrico, que ele saia, né, que ele volte para o esôfago, ou ele contamine ali, ele faça essa digestão do duodeno, né? Então, esses esfíncteres são fundamentais. A sua abertura e fechamento vai permitir somente a passagem do bolo alimentar através dele. Agora, um detalhe importante é que, se esse esfíncter não tiver com o funcionamento de forma correta, aí nós temos problemas de distúrbios gástricos, né? Então, o esfíncter esofágico inferior, que faz essa comunicação do esôfago com o estômago, o seu funcionamento incorreto vai ser uma das explicações do refluxo e, consequentemente, da destruição, da queima do esôfago. E, claro, no esfíncter pilórico você vai ter ali a causa principal da duodenite, que é uma inflamação do duodeno, provocado ali por esse suco gástrico, irritando ali a parede do duodeno. Então, o que nós temos que sempre lembrar é que existe toda uma proteção desses tecidos para que não haja essa autodigestão, em especial pelo suco gástrico e pelas enzimas. E esse muco protetor, ele é formado na parede específica, na parede desses tecidos. E o que os medicamentos protetores gástricos fazem está aí justamente dependendo, é claro, do modelo de medicamento que você está utilizando, mas principalmente é fazer com que esse muco protetor ele seja produzido com uma maior concentração. Então você aumenta a proteção do estômago e aumenta, claro, a proteção dos tecidos adjacentes ao estômago. Então, um protetor gástrico tem essa finalidade. É claro, o principal nós temos, o principal grupo farmacológico que são utilizados, que são prescritos aí pela classe médica. E antes da gente seguir justamente pelo tratamento, é importante que a gente tenha a consciência de que venha a ser uma úlcera peptídica, ou úlcera péptica, e uma irritação gástrica, né? Em ambos os casos, nós percebemos que a causa está nesse aumento da acidez, justamente pelo excesso de suco gástrico produzido pelo estômago, que está atingindo esses tecidos, e uma diminuição da proteção desses tecidos. Então, você tem a soma. E, consequentemente, você inicia uma irritação dessa parede gástrica, e isso pode vir a levar a uma ferida, uma lesão, que é a úlcera péptica. Então, as causas, e aí varia bastante, né? Você tem primeiro um distúrbio químico pelo excesso de acidez, mas também você pode ter infecções, em especial pela bactéria Helicobacter pylori, mas também situações provocadas pelo tabagismo, estresse, ansiedade e, que é o nosso foco principal hoje, determinados medicamentos que podem vir a provocar, através de reações adversas, medicamentos ou efeitos colaterais, nessa diminuição da proteção. Em especial, estou aqui hoje para colocar o ácido acetil salicílico e todos os anti-inflamatórios que não são seletivos de COX-2, que
que são, assim, a sua denominação química, né? São medicamentos que têm como efeito colateral, ou seja, sempre vão provocar uma diminuição dessa proteção gástrica. Portanto, qualquer anti-inflamatório não esteroide que não seja seletivo de COX-2, e aí você exclui, né, os derivados do celocoxib dessa classe, todos eles possuem como efeito colateral essa diminuição da proteção do estômago e, consequentemente, uma irritação gástrica e uma úlcera que pode evoluir para uma úlcera péptica. Os sintomas: dor local, dor no estômago, enjoo, principalmente antes ou após uma refeição, uma sensação de estofamento, de um inchaço, né, azia e até sangramento que pode se manifestar ou através das fezes ou através ali da saliva, né? E o tratamento, como nós colocamos, principalmente se dá através de medicamentos antiácidos, sejam eles tópicos, locais ou sistêmicos, e também chamados de antiulcerosos, né? Então, os antiulcerosos que estão aí dentro dessa classificação como protetores gástricos. Os antiulcerosos são medicamentos distintos, e aí essa classificação, essa definição que estou aqui utilizando, ela foi encontrada nos descritores em ciências da saúde, dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, e ali se classifica como sendo medicamentos que possuem mecanismos de ações distintas, portanto nós temos vários agentes atuando de diferentes tipos de mecanismos de ação, para o tratamento, seja de úlcera péptica, seja de irritação gástrica. Entre eles, nós temos antibióticos, como eu disse, que são aqueles responsáveis pela eliminação dos agentes infecciosos que podem vir a causar distúrbios gástricos e a úlcera, principalmente o Helicobacter pylori. Então, ele se classifica como antiulceroso. Antagonistas dos receptores histamínicos H2, que vão reduzir a secreção de suco gástrico, de ácido gástrico principalmente. Então, ao reduzir esse volume, você também reduz o agente agressor. E os antiácidos, sejam eles os locais, que vão neutralizar esse suco gástrico, ou aqueles que vão aumentar a produção de muco protetor. Então, estão aí todos eles classificados como sendo dentro da categoria de antiulcerosos. Os antiácidos, de forma geral, são substâncias básicas, portanto, dentro da sua classificação química, são classificados como substâncias básicas que podem tanto receber o próton quanto liberar a hidroxila e neutralizar o suco gástrico, o ácido clorídrico que está presente ali no suco gástrico, né? E aí você tem inúmeras substâncias muito utilizadas dentro da categoria, como bicarbonato, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e que neutralizam esse ácido gástrico. Só é importante sempre relatar que o uso em excesso desses antiácidos pode provocar um efeito colateral, que é justamente o aumento dos movimentos peristálticos do intestino e, consequentemente, uma diarreia, certo? Então, dependendo da dosagem, eles podem se tornar não antiácidos, mas os medicamentos que podem vir a aumentar o estímulo dos movimentos peristálticos e, consequentemente, vir a gerar uma diarreia, certo? Dentro da segunda categoria, nós temos os inibidores da secreção gástrica, são os anticolinérgicos, os bloqueadores de histamina 2, bloqueadores de bomba de próton e a somatostatina. Todos eles têm, então, em comum justamente uma diminuição da produção de suco gástrico, portanto, uma proteção. E nós temos os citoprotetores, que são moléculas que promovem uma proteção celular física contra essa irritação, uma camada protetora do tecido gástrico, para que evita justamente esse ataque do suco gástrico, como é o caso do bismuto, do sucralfato e das prostaglandinas. Dentro dos inibidores da bomba de próton gástrico, né, que são os principais utilizados, nós conseguimos observar a sua grande vantagem, a inibição muito potente da secreção e, consequentemente, a proteção gástrica.
né? O mais conhecido é o omeprazol, mas aí a gente tem outros derivados desse medicamento que são extremamente utilizados e mais recentes. Tem muita vantagem por possuir como posologia o uso uma única vez ao dia, em especial, né, essa posologia para uma melhor eficácia ser utilizada em jejum, tem poucos efeitos colaterais. Entretanto, como desvantagem, ele interage com a absorção de outros fármacos. Ele pode aumentar ou reduzir a absorção de outros medicamentos, dependendo, é claro, da sua característica físico-química. E não se sabe se esses medicamentos, estudos clínicos ainda não conseguiram revelar se esses medicamentos eles aumentam ou não o risco de desenvolver uma neoplasia gástrica. Então, isso ainda é uma dúvida e é uma desvantagem, né? Como coloquei para vocês, dependendo do seu tratamento, você pode ter uma posologia de 20 miligramas uma vez ao dia, antes do café da manhã, portanto em jejum. Em situações de úlcera duodenal, esse tratamento ele vai perdurar por 2 semanas no mínimo, e nos casos da esofagite, de refluxo, que é o retorno específico do suco gástrico atingindo o esôfago, 4 semanas. Então percebam que não só protege o estômago, mas ele serve para o tratamento, e essa é uma grande vantagem, da esofagite, do refluxo esofágico, bem como da úlcera no duodeno. Então ele atinge, né, ele é eficaz nos 3 tratamentos, claro, variando aí o tempo de tratamento. E na síndrome de Zollinger-Ellison, a gente utiliza 60 miligramas dia, também em jejum, antes do café da manhã. E na prevenção das doenças ulcerosas pépticas, 10 miligramas uma vez ao dia, antes do café da manhã, enquanto persistirem sintomas que são revelados especificamente em exames de imagem, né, como a endoscopia. Então, são pontos importantes a serem considerados para se definir. Temos inúmeras outras formas e apresentações derivadas do omeprazol, como lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, que são todas drogas que possuem o mesmo mecanismo de ação, que vão inibir a bomba de próton gástrico, reduzindo a liberação do suco gástrico e a sua secreção. Claro que são variações na busca sempre de aumentar a eficiência e melhorar a segurança desses medicamentos. Os medicamentos antagonistas dos receptores H2 da histamina, mais conhecidos são a ranitidina e a cimetidina, eles vão ocupar justamente essa ligação com esses receptores da histamina e, consequentemente, eles também vão reduzir a secreção de ácido clorídrico de maneira dose-dependente, ou seja, enquanto esse medicamento estiver ligado ao receptor, ele inibe a produção, a liberação de suco gástrico. São medicamentos de baixo índice de efeitos colaterais, portanto são seguros, são recomendados de 8 a 6 semanas, entretanto, em especial a cimetidina, podem vir a provocar interações medicamentosas. Então, sempre é importante, ao fazer o uso dessa medicação, seja prescrito por diferentes especialidades médicas, verificar o risco, e isso coloca ali como um papel do farmacêutico através de um cuidado farmacêutico, verificar os potenciais riscos de interação medicamentosa. Então, isso é algo importante, em especial para a cimetidina. Então, além da cimetidina, nós temos a ranitidina, nizatidina e a famotidina, que são outras apresentações, são moléculas derivadas, né, da cimetidina e que são medicamentos derivados, sempre buscando melhorar a eficiência e reduzir riscos. Um detalhe importante também da cimetidina é o risco de ginecomastia, né, aumento das mamas, induzidas por essa medicação. Deixo aqui para vocês um contato específico, o Linktree, onde vocês vão ter acesso aí a diversas fontes de informação produzidas dentro do meu trabalho, não só isso, mas também os meus contatos, seja ele por WhatsApp, seja ele por e-mail, e claro, estou aí inteira disposição para auxiliá-los, né, ligados aí aos cuidados farmacêuticos, certo?
Estou à inteira disposição para dúvidas, perguntas, sugestões. Peço a vocês que insiram aí temáticas que vocês queiram que a gente trabalhe nos próximos meses e convido a você também, é claro, a nos seguir, ativando aí também as notificações, o canal do Telesaúde Goiás, onde diversos temas em saúde de importância são trabalhados. Ok? Um grande abraço, então até a próxima.